Bom dia, graça e paz. Mais uma terça-feira estamos reunidos para estudarmos a palavra do Senhor. E nessa manhã nós vamos estar refletindo sobre a palavra de 1 Reis, capítulo 13, que nos mostra que, por ordem do Senhor, um homem de Deus é levado de Judá até Betel para chegar diante do rei Jeroboão. E nós vemos nessa passagem, inicialmente, que esse homem de Deus, ele é usado por Deus, é um instrumento de Deus para falar a esse rei, mas essa palavra que chega diante do rei não o agrada, e ele inclusive tenta estender a mão contra o homem de Deus, a mão dele seca, de tal forma que ele não consegue nem recolher mais a mão, e esse rei implora para o homem de Deus para que ore ao Senhor, para que haja cura, e isso acontece. Ou seja, nós vemos que esse homem é um homem usado por Deus. Mas, diante de todas as situações, por mais que nós sejamos usados por Deus, por mais que nós estejamos firmes em Deus, nós precisamos permanecer firmes. Nós precisamos prevalecer sobre todas as situações. Nós precisamos estar atentos ao que é a vontade de Deus, para que nós não estejamos nos desviando dessa vontade. No versículo de número 7, o rei chega diante desse homem de Deus e diz: venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa e eu o recompensarei. Ou seja, o rei oferece benefícios a esse homem. Mas esse homem, ele tinha claro que ele havia recebido uma direção de Deus de que ele não deveria entrar nessa situação. No versículo número 8, nós vemos que diz assim: porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse a metade da sua casa, eu não acompanharia, nem comeria, nem beberia neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor Deus pela sua palavra, dizendo: não coma nem beba nada naquele lugar, e não volte pelo caminho por onde você foi. E ele se foi por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde tinha ido a Betel. Nós vemos um posicionamento correto desse homem de Deus. Nós vemos que esse homem de Deus, ele havia recebido uma palavra e ele permaneceu firme, mesmo tendo todos os benefícios que o rei poderia oferecer diante dele. Ele recusa esses benefícios para permanecer firme à direção que o Senhor o havia dado. E isso acontece com as nossas vidas. Quantas vezes o Senhor nos fala que nós devemos ter determinados comportamentos, principalmente quantas vezes o Senhor nos fala que nós não devemos ter determinados comportamentos. Quantas vezes nós abrimos a palavra de Deus e recebemos aquela palavra direto ao nosso coração, nós entendemos que isso é uma palavra de Deus para as nossas vidas, para que nós estejamos balizando o nosso andar. Quantas vezes nós vamos num culto e a palavra fala diretamente a nós e nós recebemos aquela palavra. E nós saímos com a disposição de colocar em prática tudo que Deus falou aos nossos corações. E esse homem, quando ele recebeu a palavra do Senhor, mesmo diante da oferta do rei, ele permanece firme. Mas nós vemos que ao longo do tempo as tentações surgem, e foi o que aconteceu na vida deste homem de Deus. No versículo de número 15, nós vemos que o velho profeta, o Senhor que havia sido usado por Deus, se levanta, vai atrás deste homem e chega diante dele e diz: venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa. Mas o profeta de Judá respondeu: não posso voltar com você nem entrar em sua casa, não posso comer nem beber nada com você neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali você não deve comer nem beber nada. Também não deve voltar pelo caminho por onde foi. E o velho profeta respondeu: também eu sou profeta como você. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: façam voltar com você à sua casa, para que coma e beba alguma coisa. Mas isso era mentira. Observe que isso era mentira, está no texto bíblico. Muitas vezes as situações se levantam e muitas vezes pessoas chegam diante de nós, mesmo nós tendo recebido a palavra, tendo entendido que a palavra era para nós, chegam e dizem: mas não é bem assim, mas você não precisa agir dessa forma. Não, mas existe outro caminho. E nós precisamos estar atentos, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. O que está registrado na Bíblia, a palavra que o Senhor ministra aos nossos corações através da sua palavra registrada na Bíblia, é o que vale para as nossas vidas. Esse homem aqui disse: mas eu sou profeta como você. E ele, iludido diante dessa mentira, ele vai, retorna e faz uma refeição com este homem. Mas esse mesmo profeta que chegou diante dele é usado por Deus, e no versículo 21 diz: e ele gritou para o homem de Deus que tinha vindo de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, você foi rebelde à palavra do Senhor e não guardou o mandamento que o Senhor seu Deus lhe havia ordenado. Ou seja, esse mesmo homem que foi usado para levar ele a cair,
foi o mesmo usado por Deus para dizer: você não foi fiel à palavra que recebeu. Então que nós estejamos nessa manhã refletindo se nós estamos firmes com as palavras que nós recebemos do Senhor, com as direções que nós recebemos do Senhor para as nossas vidas. Que nós estejamos observando o nosso andar, que nós estejamos atentos para que nós não sejamos levados por qualquer pessoa que chegue para falar. Por mais que talvez essa pessoa pareça ser um irmão de confiança, talvez essa pessoa pareça ser um líder de confiança. Sempre nós temos que estar focados no que a palavra do Senhor ministra aos nossos corações. Que nós estejamos firmes no Senhor. E eu oro que o Senhor abençoe esse teu dia, essa tua terça-feira, abençoe esse restante de semana e que principalmente você fique firme na palavra do Senhor, resistindo a todas as tentações que possam chegar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.